Cara, começar numa área nova nunca é fácil. E na área de tecnologia, independente da linguagem que você esteja trabalhando, também não é nada fácil. Então nesse vídeo aqui, eu vou te trazer algumas coisas que eu fiz e algumas coisas que você pode fazer para começar na área de tecnologia como um todo. Se você quiser seguir o caminho do Python, tudo bem. Se você quiser seguir outro caminho, as dicas servem da mesma forma. A primeira coisa que a gente vai falar aqui são os cursos, tá? E quando eu digo cursos, eu digo cursos livres. A gente vai falar das faculdades de tecnologia daqui a pouco. Esses primeiros que eu vou falar aqui são os cursos convencionais, então cursos que você encontra na internet, cursos que você faz de certa forma presencial também, mas que não são faculdades propriamente, que são cursos profissionalizantes. E quando falamos desses cursos profissionalizantes, desse tipo de conteúdo, muita gente sempre fala a mesma coisa. Então, muitas vezes quando eu rodo um post, por exemplo, sobre um conteúdo de Python no meu Instagram, por exemplo, muita gente vem e coloca lá nos comentários: é possível de graça na internet, tá tudo de graça no YouTube. E isso de certa forma é uma verdade, tá? Eu não tô falando que isso é uma mentira, não é, é uma verdade. Só que, cara, entenda. Se você está começando agora ou se você ainda vai começar, se você está no começo da sua carreira, tá? E quando eu digo começo, eu digo talvez os primeiros 1 ou 2 anos. Entenda, ninguém é profissional em nada sem investir tempo e dinheiro. Ninguém. Eu vou fazer um curso de graça no YouTube e eu vou conseguir meu primeiro emprego. Se você tiver muitos contatos ou se você tiver muita sorte, você talvez consiga, tá? Mas os conhecimentos mais avançados, os conhecimentos que serão exigidos no seu dia a dia, em qualquer profissão, exigem que você invista tempo e dinheiro. Não é porque tá de graça na internet que é bom, tá? Eu tenho um canal aqui de Python, eu te dou muitos conteúdos, mas se você olhar como que funcionam os vídeos aqui do canal, são vídeos mais focados em dúvidas mais recorrentes. Então, por exemplo, o último vídeo que eu postei é como que você conecta o front-end ao Flask. Então, eu já entendi que você sabe Python, que você sabe Flask, e aí você só tá com uma dúvida de, como que eu conecto o JavaScript ao Flask? E aí eu faço um vídeo para isso, você vai lá, aprende, faz a conexão rápida. Então, os meus vídeos aqui no YouTube, eles não são um curso de Python. Eu tenho aulas de Python, mas são aulas muito mais voltadas a tirar dúvidas rápidas, a tirar dúvidas recorrentes para você ir desenvolvendo os seus projetos. E quando falamos de estudar de graça, né, continuando falando sobre esse assunto, tudo que é fácil de entrar é fácil de sair. Tudo que é difícil de entrar é difícil de sair. Então, por que uma pessoa muitas vezes ela não desiste de uma faculdade? Porque, se foi uma faculdade pública, por exemplo, ela teve que passar muito tempo no cursinho, ela teve que passar meses estudando. Então, a dificuldade para entrar foi tão grande que ela não vai sair por qualquer coisa. Ela só vai sair se realmente alguma coisa muito grande mudou na vida dela, ela não enxerga mais aquele curso, mas no geral ela não vai sair. A mesma coisa é uma faculdade particular. Por mais que a matrícula seja fácil, né, é só você ir lá e fazer, não precisa passar um vestibular e tal, é caro, custa muito dinheiro. Uma vez que você entrou, você não vai desistir tão fácil porque você sabe o quanto de investimento, tanto de tempo quanto de dinheiro, você está colocando ali. E quando você fala de estudar de graça pela internet, ainda que seja uma possibilidade, a chance de você desistir é altíssima. Porque você vai lá e vê 2 aulas de Python na internet, nessas playlists, né? Alguns canais eles vão lá, gravam um monte de aula, montam uma playlist e chama de curso. Cara, você foi lá, você investiu 10 minutos da sua vida e nenhum dinheiro. Você vai desistir. É meio que básico, sabe? Foi muito simples entrar, então será muito simples sair. Então, uma das dicas que eu dou para qualquer coisa na sua vida: se você quer começar algo, e isso serve para trabalho, para estudos, para sua vida pessoal, invista tempo e invista dinheiro, tá? Quando mexe no bolso, as pessoas elas ficam mais focadas, elas ficam mais disciplinadas. Então, use isso ao seu favor. Se você é uma pessoa que você se acha um pouco desfocado, um pouco inconstante, cara, coloca seu dinheiro no jogo.
porque aí você vai se focar a ser mais constante para honrar aquele dinheiro. E aí, com o tempo, você vai colhendo os resultados daquilo que você está fazendo. Então, você vai utilizar o dinheiro como um meio para você ser uma pessoa muito mais constante. E como eu disse, agora a gente vai falar um pouco sobre faculdades, tá? E aqui eu quero falar sobre a junção das faculdades com os cursos livres, tá? Então, quando a gente fala de faculdade, já vou deixando claro que eu não sou contra a faculdade, tá? Eu fiz faculdade de tecnologia, eu fiz análise e desenvolvimento de sistemas e eu não sou contra a faculdade, porque na área de tecnologia esse tema é muito recorrente. Em áreas como medicina, direito, que são áreas mais antigas e mais consolidadas, dá para dizer, a faculdade ela não é uma discussão. Você não consegue ser um médico sem passar por uma faculdade de medicina. O advogado, o engenheiro também não. Mas a programação ela tem essa brecha. Você consegue ser um programador sem passar pela faculdade de tecnologia. No caso, a faculdade de medicina, por exemplo, é uma só. Faculdade de Medicina. Depois você tem as especializações e aí você vai expandindo. Mas a faculdade de tecnologia existem várias. Então existe o análise e desenvolvimento de sistemas, existe ciência da computação, engenharia de software, existem muitos cursos. E as pessoas nem sempre sabem muito por onde começar. E esse é um ponto que aqui eu não vou te falar. Tá? Que eu não vou te falar faça essa faculdade porque isso muitas vezes é muito particular. Tá? Por exemplo, a faculdade de engenharia de software ela é mais longa, ela é 5 anos, ela é naturalmente mais cara se você for fazer particular. A faculdade de ADS, por exemplo, que é Análise e Desenvolvimento de Sistemas, ela é um pouco mais curta, então ela é por volta de 2 anos e meio a 3 anos, a depender da instituição. Ela é um pouco mais barata, então depende também muito do que você quer fazer. Você quer fazer o básico ali para ter uma faculdade, ou você quer aprender o básico? Você pode ir numa faculdade mais curta, um pouco mais barata. Cara, você quer se aprofundar completamente, aí você vai ter que fazer uma faculdade ali de 5 anos. Mas aí já vai para uma linha que aí depende muito do que você quer para sua vida, do que você quer para sua carreira. Se você quer ser aquela pessoa que entende só de escrever código, talvez uma faculdade curta, mais os cursos livres, seja o combo perfeito para você. Só que se você quer saber tudo sobre como a tecnologia funciona, sabe? Se você quer saber como que o software conversa com o hardware, se você quer saber como que um cabo funciona, sabe? Como que um cabo HDMI leva a informação de um computador para um monitor. Aí você já tem que ir para uma faculdade mais complexa. As faculdades de período mais curto, elas já não te ensinam mais isso. Então, depende muito do caminho que você quer seguir. Mas eu sou completamente a favor da faculdade. Principalmente pelos ciclos que a gente vive na área de tecnologia. Então, o que acontece muito hoje é uma nova valorização da faculdade. Eu vou contar uma história aqui para você entender meio como analogia. Se você lembrar ou buscar lá atrás, na época da sua avó, na época da sua bisavó, eles sempre falavam: a faculdade é a garantia da vida, a faculdade é a garantia da vida. E aí a sua avó falava isso, e aí você foi lá, fez uma faculdade e você viu que, cara, você está formado e você não tem um emprego, você não tem garantias. E não significa que ela mentiu, mas significa que na época dela isso era uma verdade. Na época dela fazer uma faculdade era muito difícil. A maioria das pessoas não terminava nem a escola. Muita gente mais velha, que tem seus 70, 80, 90 anos, não sabem nem ler nem escrever. Pra gente que hoje tem 15, 20, 30 anos, ler e escrever é algo básico, é algo super comum. Mas na época deles não era. Então, se ler e escrever já era difícil, ter uma faculdade, cara, era a maior conquista de uma pessoa. E hoje as faculdades elas são muito mais acessíveis na questão de valor. O mundo evoluiu, né? A educação evoluiu, a taxa de analfabetismo ela só cai. Então, é muito mais acessível as pessoas fazerem uma faculdade. E, naturalmente, com o excesso de pessoas se formando, não tem emprego para todo mundo. Naturalmente, algumas pessoas ficam de fora. Algumas por falta de emprego de fato. Algumas pessoas fazem a faculdade, mas ali ela se forma,
ela entende que não é muito bem o que ela gosta, então ela tem um diploma de direito, mas trabalha, por exemplo, na área de estética. Não significa que a faculdade de direito é ruim, mas aquela pessoa ela fez aquela faculdade, não gostou, mas terminou por estar investindo dinheiro, por estar investindo tempo, então levou até o final, porque esse é um perigo que você tem que tomar cuidado, tá? Uma vez que você desistir de uma faculdade, gente, é algo muito sério. Porque uma vez que você desiste, você vai ficar desistindo para sempre, tá? Então, quando você decidir, cara, eu vou desistir dessa faculdade, já engatilha outra, já muda o caminho. Foi o que eu fiz, isso aconteceu comigo. Eu não entrei na área de tecnologia de primeira. Quando eu saí da escola, eu fui para direito, eu queria ser advogado. E depois de um tempo no direito, eu percebi que aquilo ali não faria sentido para mim, porque não era o que eu gostava. Mas quando eu decidi mudar, foi algo muito sério, porque eu comecei a estudar tecnologia antes de sair da faculdade de direito. Então eu comecei a fazer cursos livres para entender se era aquilo mesmo. E aí quando eu saí da faculdade de direito, eu já engrenei na de tecnologia, porque eu já tinha estudado a base, eu já sabia que aquilo ali fazia sentido para mim, eu já tinha trabalhado em alguns projetos, então foi uma transição muito tranquila. Mas se você larga a faculdade de direito e fala, vou ficar 6 meses sem fazer nada para me descobrir, isso é muito delicado, tá? Eu sei que tem pessoas que fazem isso e dá muito certo, mas isso é muito delicado de se fazer, tá? Então, isso é comum. E da mesma forma que antigamente as faculdades eram hipervalorizadas, quando os cursos online eles surgiram e começaram a vender, né, os primeiros lançamentos e tal, houve um boom nessa área de tecnologia, porque antes desses cursos surgirem, a pessoa ela ia lá, fazia uma faculdade, e aí para ela se especializar em alguma linguagem específica, era muito na prática. Ela podia fazer um curso ou outro, mas era muito na prática ali do dia a dia. E aí quando surgiram esses cursos focados em linguagens, então cursos só de Python, só de front-end, para a pessoa se especializar só naquilo ali, no caso das pessoas que querem só código, que não querem se aprofundar em outros conteúdos da faculdade, querem só aprender código, eles bombaram muito. Então foi aquelas pessoas que, quando surfaram essa onda, conseguiram empregos, né? Surgiu até aquela onda no começo de estude 6 meses e ganhe um salário de 5 mil reais, né? Esse tema ele surgiu na área de tecnologia, se você não sabe. E isso meio que não existe, mas o problema é, você tem 1000 pessoas estudando, uma pessoa consegue fazer isso, vira uma regra, né? E esse é o problema, quando você transforma a exceção em regra, é um problema. E uma das dicas que eu posso te dar para consistência, para foco, para você conquistar um objetivo que você tenha, é se nivele pela média, não se nivele pela exceção. Porque a cada 1000 pessoas, uma vai ter um salário de 5 mil depois de 6 meses. A maioria vai ter um salário de 5 mil depois de 2 ou 3 anos. Talvez. Então, se você se nivelar pela exceção, depois de 6 meses você vai olhar para sua vida e falar assim, cara, eu estou estudando há 6 meses e eu não tenho um salário de 5 mil, vou desistir. E aí você vai pulando de galho em galho, porque em todas as áreas tem expoentes, tá? Em todas as áreas tem exceções, e se você se nivelar pelas exceções, você vai se frustrar. Então, recapitulando, quando esses cursos explodiram, muita gente foi contratada por causa desses cursos, porque as pessoas eram extremamente especialistas naquela linguagem. Só que muita gente... Só que uma fatia considerável do mercado começou a desistir de fazer faculdade, então as gerações que estavam se formando na escola nem se davam ao trabalho de fazer uma faculdade e focavam direto nos cursos livres. E isso foi, de certa forma, bom, porque você tinha muita gente especializada em determinadas linguagens, mas isso foi ruim, porque a bagagem da faculdade, um curso ele não traz. Então, no mercado começou-se a ter uma escassez de pessoas com uma bagagem mais complexa, que é a bagagem da faculdade. Então você tem muita gente formada em cursos livres que entendem de HTML, de CSS, de JavaScript, mas não entendem de como colocar um código no ar, por exemplo. A pessoa ela sabe criar uma página HTML,
mas ela não sabe hospedar num servidor. Porque os cursos livres, muitos deles não te ensinam isso. Eles não estão nem aí. Na verdade, não é que eles não estão nem aí. Eles nem prometem isso. Eles prometem te ensinar a fazer uma página HTML, CSS e um JavaScript ali para fazer um botão. Mas colocar essa página num servidor, por exemplo, cuidar dessa página, né, administrar essa página, configurar banco de dados, trabalhar com o tráfego de usuários, né? Colocar essa página de fato no ar para funcionar, esses programadores que foram formados sem a faculdade, apenas nos cursos livres, eles não sabem fazer isso. E isso foi extremamente problemático, porque aí você teve aquela onda de contratação de desenvolvedores e depois uma demissão em massa, e aí o mercado para desenvolvedores júnior esfriou muito, porque a galera não sabia fazer. Então, as empresas contrataram essa galera que estava fazendo só cursos, viram que eles sabiam alguma coisa, mas não sabiam os fundamentos essenciais, mandou essa galera embora, e aí o mercado esfriou porque, cara, eu não vou contratar um júnior que fez o mesmo curso que o cara que eu acabei de demitir, sabe? Porque era a questão dos lançamentos da internet, né? Então, de 3 em 3 meses, os infoprodutores estavam jogando novas pessoas no mercado. E isso, de certa forma, é bom. Eles estão educando, eles estão entregando conteúdo, eles estão te dando uma profissão, eles estão te dando a ferramenta para você ter uma profissão. Eu não estou criticando os cursos, tá? A grande questão são os alunos que estão usando os cursos como um caminho mais fácil. Então, muita gente não vai para a área de copywriting ou para a área de gestão de tráfego porque gosta da área, mas porque ela não quer fazer uma faculdade de direito, por exemplo, porque na cabeça dela 5 anos é muito. Então, quando você for entrar na área de tecnologia, agora eu vou falar com quem ainda não entrou e quer entrar, tá? Se você já está na área de tecnologia, tudo bem, mantenha a constância, mas se você ainda não entrou e quer entrar, cara, faça o combo, faculdade mais cursos livres, tá? A faculdade, ela não vai te ensinar a mesma quantidade de códigos que um curso livre, mas o curso livre, ele não vai te ensinar os fundamentos da tecnologia igual uma faculdade, tá certo? Então, como você sabe, eu tenho um treinamento de Python, eu disponibilizo um treinamento de Python, que ele tá passando aqui do lado. Então, se você quer dominar o Python, cara, dá uma conferida nesse treinamento aqui, tá? Dá uma conferida, você vai dominar todas as áreas do Python, tá? Fundamentos, expressões singulares, orientação a objetos, partes mais avançadas também, então desenvolvimento web, automações, ciência de dados, tudo isso você encontra dentro do Python Pro. Mas sempre lembrando, eu não sou uma faculdade e eu nem quero ser uma faculdade. A minha função aqui é para te introduzir o mundo do Python. Então, sem mais, fico por aqui e até o próximo vídeo.